Quando a gente pensa em Albert Einstein, a imagem é quase universal, né? Cabelos brancos desgrenhados, um quadro negro cheio de equações e uma mente puramente analítica. Sempre. Mas e se o processo criativo por trás da relatividade fosse menos sobre análise e mais sobre, sei lá, uma espécie de revelação? Uma revelação quase mística. Exato. Hoje a gente vai fazer um mergulho nos materiais que recebemos sobre o livro Einstein, o Enigma do Universo, do filósofo brasileiro Roberto Roden. E o que é curioso nessa obra é que o Roden não era um biógrafo qualquer olhando de longe. Não mesmo. Ele conviveu com Einstein em Princeton, lá nos anos 40. E saiu de lá com uma visão completamente diferente do gênio. Bem heterodoxa, para dizer o mínimo. Então a nossa missão hoje é justamente essa. Entender como esse livro constrói um retrato de Einstein, não como um cientista, mas como um místico. Quase um profeta que recebia verdades do cosmos. E essa é a chave de tudo. Isso aqui não é uma análise de uma biografia tradicional. O livro do Roden é um filtro, sabe? Ele usa o Einstein para provar um ponto dele. Exatamente. Ele usa a figura do Einstein para apresentar e, no fundo, validar a própria filosofia. A tese central é ousada. Muito. A de que o processo de descoberta de Einstein teria sido muito mais próximo de uma experiência transcendental, tipo de um yoga em meditação, do que do método científico que a gente aprende. Então vamos desmontar isso, ver como ele transforma o maior cientista do século XX num vidente cósmico. É um bom termo. Ok, vamos lá. Para começar, a base de tudo segundo o livro é uma distinção que o Roden faz entre duas formas de pensar. Certo. Ele fala do ego pensante e do cosmo pensado. Quer dizer, já soa como algo saído de um retiro espiritual, não de uma análise sobre um físico. Totalmente. É uma ótima maneira de colocar. Para ele, o ego pensante somos, quase todos nós. A maioria dos cientistas, inclusive. A mente que rala. Isso, a mente que trabalha com esforço, com lógica, quebrando problemas, analisando dados. É o cérebro suando, por assim dizer. Tá. Já o cosmopensado seria um estado raríssimo. A pessoa não estaria pensando ativamente. Ela estaria recebendo. Exato. Se tornando um canal, um receptor. A mente se silencia e as ideias não são construídas, elas chegam. E claro, para o Roden, Einstein era o exemplo máximo disso. Então, a teoria da relatividade não foi fruto de anos de trabalho mental intenso. Foi tipo um download cósmico. É. Isso parece uma simplificação um pouco radical do trabalho dele. E é aí que a interpretação do Roden fica fascinante e, ao mesmo tempo, muito controversa. Ele não nega o trabalho duro. Ah, bom. Mas ele reposiciona esse trabalho. Ele se apoia numa citação que ele atribui a Einstein e que vira um mantra do livro. Qual citação? Eu penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade me é revelada. Uau! Essa frase é muito forte. Mas, peraí, a gente tem certeza de que Einstein realmente disse isso? Nesses exatos termos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque soa quase como um roteiro pronto para a filosofia do Roden, né? Pois é, a frase é atribuída a Einstein, mas o peso que o Roden dá para ela é absoluto. Ele transforma isso na pedra fundamental de todo o argumento. Fora do contexto dele, essa frase poderia ser só sobre um momento eureka. Exatamente. Poderia ser interpretada de uma forma muito mais comum. Sabe quando você está tão focado num problema que só consegue resolver quando relaxa, quando para de pensar nele? Acontece direto. Pois é, só que o Roden eleva isso a um patamar quase divino. Entendi. Então, para ele, as 99 tentativas não são a causa da descoberta. Elas são só um ritual de exaustão do cérebro. Perfeito. Elas preparam o terreno, aram o campo. Você precisa das 99 tentativas para esgotar o ego, para calar a mente analítica. Mas não é isso que faz a semente brotar. Não. O que faz a semente da descoberta brotar é essa revelação que acontece no silêncio que vem depois. Ele chama esse trabalho preliminar de subestrutura. Uma condição necessária, mas não a causa. Exatamente isso. Isso me lembra outra ideia do livro, a de que a pesquisa e a análise de dados são só condições extrínsecas. As equações, tudo isso é o ato de se levantar e abrir a janela. É a condição para a luz entrar. Isso.
Mas a causa da iluminação do quarto não é o seu esforço, é a luz do sol que entra por si mesma. Para Roden, a verdade cósmica é essa luz. E o trabalho de Einstein era só abrir a janela da mente. Exato, abrir a janela para que ela pudesse entrar. Uau! E a linguagem que ele usa para descrever isso reforça totalmente essa ideia. Eu li uns trechos nos materiais de apoio e ele não fala de hipóteses, testes. Não, nada disso. Nos termos são inspiração, revelação, ele chega a falar em invasão divina, quer dizer, ele está abertamente misturando ciência com religião de uma forma bem explícita. É totalmente deliberado. Ele não tem medo nenhum dessa mistura. Pelo contrário, para ele, é a chave para entender a genialidade. E onde ele coloca o Einstein com isso? Ele coloca Einstein na mesma linhagem de grandes figuras espirituais. Ele compara o estado mental do Einstein durante uma descoberta ao de profetas recebendo uma visão. Sério? Sim, ou de yogis em estado de samadhi, que é a iluminação, ou até os momentos de silêncio de Moisés no Monte Sinai ou de Jesus no deserto. Comparar o autor da equação E igual a mc² a Moisés. Isso Ousado. é extremamente ousado. Ele está dizendo que a fonte do conhecimento dos dois é a mesma, só muda a linguagem. Exatamente. Um expressa em leis morais, o outro em equações matemáticas. Mas a fonte da revelação seria a mesma realidade, com R maiúsculo. E essa construção do Einstein místico tem consequências. Gigantescas. Principalmente na forma como Roden interpreta a atitude do físico perante a própria ciência. Ele basicamente inverte a lógica do método científico. Como assim? Em vez de ter uma ideia e buscar provas para ver se ela é real, Na visão de Roden, Einstein primeiro recebia a verdade, a certeza absoluta. E as provas que vieram depois eram só um detalhe. uma confirmação para o resto do mundo, não para ele. Exato. Isso fica claríssimo na famosa história do eclipse de 1919. Certo. A expedição de Arthur Eddington para a Ilha do Príncipe e para Sobral, aqui no Brasil, para fotografar o eclipse. Isso. As fotos provaram que a luz das estrelas se curvava ao passar perto do Sol, exatamente como a teoria da relatividade previa. Foi o que transformou Einstein numa celebridade mundial. Exato. Para a ciência foi um momento triunfal, mas, na versão que o Roden conta, quando mostraram a fotografia a Einstein celebrando a comprovação, a reação dele foi de Indiferença. completa indiferença. Ele teria olhado para a foto e dito algo como: "Mas é claro, a teoria está correta. Eu já sabia." Que frieza! É quase arrogante. Isso vai contra tudo que a gente imagina de um cientista vendo sua teoria ser confirmada. Mas dentro da lógica do Roden faz todo sentido. Para ele, a prova empírica era irrelevante para Einstein. A certeza dele não vinha dos fatos do mundo físico. Vinha da realidade que ele já tinha visto de cima, como diz o Roden. Exatamente. A fotografia era uma confirmação para os outros, os ego-pensantes. Para o próprio Einstein, que era cosmopensado, a verdade já tinha sido revelada. Dizer que a prova empírica é irrelevante é quase uma heresia científica. Mas para Roden era a prova final de que Einstein operava em outro plano. Ok, eu entendo a parte do silêncio, da revelação. Mas... e as equações? A relatividade é matemática pura, densa. É trabalho braçal, rigoroso. Como que o Roden encaixa o suor da matemática nessa razão mística? Essa é a parte mais engenhosa do argumento dele. Ele redefine o que é a matemática. Como assim? Para nós, a matemática é uma linguagem, uma ferramenta que a gente usa para descrever o universo. É uma ciência a posteriori. Que se prova com a experiência. Isso. Roden vira isso de cabeça para baixo. Para ele, a matemática é uma sapiência a priori. Um conhecimento que vem antes da experiência. Exato. Para Roden, a matemática não descreve a realidade. Ela é a estrutura da realidade. Ah, entendi. É um contato direto com a ordem do universo, com o que ele chama de uno. Portanto, a matemática, a metafísica e a mística teriam uma identidade essencial. Elas não constroem uma visão de mundo, elas captam o mundo que já existe. É isso. Uma ideia bem platônica, né? A mente de um gênio como Einstein conseguiria apenas acessar essa estrutura diretamente. Então, quando Einstein estava lá, trabalhando nas equações, ele não estava inventando,
mas traduzindo essa ordem cósmica para uma linguagem humana. É exatamente essa a interpretação. E o Roden busca evidências para essa afinidade em lugares bem inesperados. Por exemplo, Na admiração que o Einstein tinha pelo Mahatma Gandhi. tem uma citação famosa dele que diz: "Gerações vindouras dificilmente acreditarão que tenha passado pela face da Terra, em carne e osso, um homem como Mahatma Gandhi." Eu lembro dessa citação. Sempre vi como um reconhecimento da grandeza moral de Gandhi. E é. Mas para o Roden tem algo mais profundo aí. Ele pergunta: por que o maior matemático da época tinha essa admiração tão grande pelo maior místico? Para ele, não era coincidência. De jeito nenhum. Sugeria uma secreta afinidade. A mente matemática de Einstein e a consciência mística de Gandhi estariam por caminhos diferentes, convergindo para a mesma percepção da realidade. As duas seriam formas de acessar o uno. Exato. Então o método de Einstein, segundo Roden, era o completo oposto do método indutivo. Precisamente. Ele afirma que Einstein descobria as leis do universo pelo puro raciocínio, um termo que ele mesmo, Roden, define como intuição direta. Ele parte da teoria da visão do todo para os fatos, e não o contrário. Exato. O que também ajuda a entender o que Roden chama de paradoxo religioso de Einstein. Que era o fato de ele ser considerado ateu por religiosos e, ao mesmo tempo, profundamente religioso por outros, certo? Isso. Para teólogos dogmáticos que pensam num Deus pessoal, que age no mundo, Einstein era ateu. Ele negava essa ideia. Mas, sob a ótica da filosofia de Roden, Einstein era um grande místico. A religiosidade dele não era de seguir uma igreja, mas de religar-se, no sentido original da palavra, com a harmonia do cosmos. A mesma religiosidade de Spinoza, que Einstein tanto admirava. A de ver Deus na ordem do universo, na alma do universo. Exatamente. Ok, tudo isso é uma visão muito coerente dentro de si mesma. Mas, a todo momento, parece que a gente está falando mais da filosofia do Roberto Roden do que do Albert Einstein. Ele não soa como um biógrafo neutro. Parece que ele tem uma agenda. E ele nem esconde isso. É crucial entender o contexto. Roden era um ex-jesuíta que rompeu com a igreja para criar o próprio sistema filosófico. Certo. Ele conta no livro que conheceu Einstein em Princeton e afirma que esses encontros o inspiraram a criar o que ele chamou de filosofia universica. Espera um pouco. Se ele criou a filosofia depois de conhecer Einstein e usa o Einstein como o exemplo perfeito, a prova viva, É isso. ele não está basicamente usando o maior cientista do século XX como um garoto propaganda para as próprias ideias? Exatamente essa é a questão. E é isso que torna o livro tão complexo e, francamente, enviesado. Não é uma biografia. É um case de estudo para a filosofia de Roden. Ele encontrou no Einstein o arquétipo do homem cósmico. A prova de que as ideias dele sobre intuição e revelação estavam corretas. Tem uma entrevista que o Roden deu para o Estado de São Paulo em 1979, já no fim da vida, que está nos materiais que a gente analisou. E ele reforça isso. O que ele diz? Ele diz que, para entender Einstein, a primeira coisa é entender a diferença entre ego pensante e cosmo pensado. Para ele, essa era a chave de tudo. E isso nos leva à conclusão da nossa análise, né? Ao transformar Einstein nesse místico cósmico, Roden está fazendo duas coisas. Uma é oferecer uma interpretação radicalmente diferente. E a outra, talvez mais importante para ele, é validar a própria visão de mundo. Uma visão que privilegia a intuição em detrimento do trabalho analítico, empírico e, vamos ser honestos, suado da ciência real. No fim, o livro distorce a prática científica para que o Einstein se encaixe no modelo. A nota editorial do Jorge Guerra Pires que a gente recebeu resume bem isso. Sim, é uma ótima síntese. Diz que o efeito final é a transformação simbólica de Einstein em um vidente ou místico cósmico, o que distorce profundamente a prática real do cientista, que era marcada por rigor, disciplina e confronto com a realidade. É a conclusão inevitável. O Einstein de Roden é uma construção filosófica. É uma figura fascinante, mas que provavelmente tem muito mais de Roden do que do próprio Einstein. Certo. Então, para amarrar tudo, a análise desse material sobre o livro de Roden mostra um retrato do Einstein que o arranca da imagem convencional.
Totalmente. Em vez do gênio analítico, que monta um quebra-cabeça peça por peça, ele nos apresenta um visionário, um canal, cujo conhecimento não é construído, mas brota de uma conexão intuitiva com o cosmos. Um processo que ele descreve sem rodeios como revelação. Exato. E o pensamento final que essa análise toda nos deixa é bem provocador, sabe? O que me fascina nesse livro não é se o Roden está certo ou errado sobre o Einstein. Provavelmente está errado, no sentido biográfico. Provavelmente. O que fascina é a tentativa de construir uma ponte entre duas formas de conhecimento que a nossa cultura trata como opostas, a ciência e a mística. A interpretação dele expõe essa tensão clássica, né? Sim, a tensão entre o caminho analítico, que precisa quebrar tudo em pedaços para entender, E o caminho intuitivo, que busca uma compreensão do todo, de uma só vez. Exato. E mesmo que a explicação de Holden seja uma fantasia filosófica, ela nos força a fazer uma pergunta importante. Até que ponto a intuição, essa busca por uma harmonia universal, por uma beleza na teoria, realmente atua como um motor para a grande descoberta científica? Einstein mesmo falava muito sobre a beleza das equações. Pois é, talvez seja a faísca que acende o fogo. Mas o fogo ainda precisa de lenha, que seria o rigor matemático e a prova empírica. E a reflexão que fica é essa. Mesmo que a gente rejeite a visão mística de Roden, o que se perde quando se insiste em ver a ciência apenas como um processo frio, mecânico e puramente analítico. E por outro lado, o que se arrisca a ganhar e a perder quando uma visão de mundo espiritual é usada para explicar a ciência, correndo o risco de transformá-la em algo que ela não é,